Mas na realidade, o Amagedon, a palavra Amagedon, é uma tradução do hebraico, né? Megido, né? Montanha de Megido ou colina de Megido. E diz Apocalipse 16:16 que congregarão, né? Congregarão num lugar que em hebraico quer dizer Amagedon. Nós falamos no vídeo anterior sobre as 70 semanas de Daniel, que ela vai iniciar ou ela iniciou, segundo os historiadores, em 457 a.C., quando Artaxerxes promulgam aquele decreto. Então inicia ali e vai cumprir-se integralmente, fielmente aqui no Amagedon. Então você vai constatar a precisão dos eventos escatológicos e até da cronologia, porque a cronologia não é uma ciência exata, é uma aproximação, mas nesse caso aqui você vê a precisão da cronologia. Queridos, mas o que é Batalha do Amagedon? O Amagedon eu diria que é um evento cataclístico. Entendeu? Cataclístico. Quando todos os exércitos das nações inimigas, lideradas pelo anticristo, estarão atacando Israel. E nessa batalha cruel e sanguinária, vai ocorrer a intervenção de Cristo. E pela intervenção de Cristo, as nações inimigas de Israel serão totalmente aniquiladas. De acordo com o pré-milenismo dispensacionalista, o anticristo vai fazer uma aliança de paz com os judeus remanescentes na última semana de Daniel, porque essa última semana sempre foi um ponto escatológico de divergência, de discrepância entre as correntes escatológicas. Então fica aí esta lacuna. O fato é que o texto de Daniel diz que ele vai fazer uma aliança de paz com os judeus remanescentes na metade de um tempo, porque a última semana ela é composta de 2 tempos, 2 períodos, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que totaliza 7 anos. E 7 anos ele é uma semana profética. É uma semana profética. Agora veja o que é que diz o texto de 2 Tessalonicenses. Diz assim que o anticristo, vai assentar-se no templo de Salomão. Olha, diz aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que é objeto de culto, e ele vai ostentar como se fosse Deus e buscar adoração para si. Adoração para si. Diz aqui o versículo 7, porque o mistério da iniquidade já opera no mundo, e ele está aguardando somente aquele que o detém. Quem é que detém a ação do anticristo? Quem é que não curva ante as suas imposições? É a igreja. É o Espírito Santo na igreja, porque a igreja é luz. A igreja tem que ser influenciadora, não influenciada. Ela não pode curvar ante as imposições do anticristo. E diz aqui o versículo 9, que a vinda do anticristo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então você observa, queridos, que
este período de grande tribulação não vai ser um período de tribulação, mas de grande tribulação. Então, nessa metade, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo, para buscar sustentáculo político, credibilidade religiosa, ele vai promover uma falsa igualdade social, uma falsa prosperidade. Entendeu? E vai estar no templo de Salomão. E este templo que ele vai assentar não é por conquista, é por usurpação. E este templo foi um grande marco na história. Grande importância histórica, geográfica e teológica. Este templo aqui é aquele que Abraão construiu lá no Monte Moriá, onde ele tentou sacrificar Isaque, o seu filho. Este templo foi destruído pelos babilônios e foi reconstruído pelos persas, por Zorobabel, Esdras, Neemias, profeta Ageu, profeta Zacarias. E este templo foi profanado. O templo de Zorobabel foi profanado por Antíoco Epifânio. E no primeiro século, no ano 70, este templo foi reconstruído por Herodes. E mais tarde, no ano 70, 71, por aí, ele foi destruído por um general romano chamado Tito, general Tito, imperador romano. E dizem os arqueólogos, historiadores, que este templo está sendo reconstruído pelos muçulmanos. E é neste templo que o anticristo vai sentar. Diz aqui o texto, ele se assentará no templo. Olha, no templo, de sorte que se fará aparecer o próprio Deus. Entendeu? E a sua atuação será segundo a eficácia de Satanás. Mas, queridos, então você observa aí que na metade de um tempo não é uma tribulação. É um período de engano, de prodígios, de milagres, de engano. Mas os judeus remanescentes vão exercer o discernimento e descobrir que quem está no templo de Salomão não é o Machia predito pelos profetas. Quem está sentado lá é o anticristo, um impostor cruel e sanguinário. Aí o anticristo vai violar a aliança de paz. Então virá o período de grande tribulação. Grande tribulação, a Bíblia não diz que é um período de aflição, mas de grande tribulação, de angústia de Jacó, de ira de Deus, de grande aflição. Aí virá a outra metade. Diz o evangelista lá, Mateus, no capítulo 24, versículo 19, que haverá aflição como nunca houve desde o princípio. Agora, irmão, veja que fenômeno intrigante, mas edificante. No finalzinho das 70 semanas de Daniel, da grande tribulação, diz o texto que os judeus não vão mais suportar a aflição, a tirania do anticristo, e vai levantar um clamor para os céus. Porque nesse período, quando o anticristo violar a aliança de paz, ele vai formar uma trindade satânica. Uma trindade satânica. Diz aqui o capítulo 13 do Apocalipse que João viu saindo do mar uma besta. Do mar fala de multidões, de povos. E em Apocalipse 13:11 ele viu uma outra besta, um dragão. Um dragão com aparência de cordeiro, mas falava como um dragão. Então você vê em 2 Tessalonicenses 2:4 o anticristo atuando segundo a eficácia de Satanás. Então você observa uma trindade satânica: antideus, anticristo e anti-Espírito Santo. 3 elementos: antideus, anticristo e anti-Espírito Santo. E vai emergir dessa trindade, vai emergir dela 3 rãs, que simbolizam 3 demônios. Diz assim o texto,
e da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca do anticristo surgirão 3 rãs, semelhantemente a espírito de demônios que farão prodígios. E esses demônios sairão a enganar as pessoas e a reunir as nações inimigas de Israel para o grande confronto final, para a batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon. E é no finalzinho da batalha do Armagedon que Israel não vai mais suportar a aflição, a tirania, vai levantar um clamor aos céus. Esta trindade vale salientar que é uma junção ou uma conexão de 3 poderes, né? De ter um poder eclesiástico, um poder político e um poder religioso. Olha, um poder eclesiástico, político e um econômico. Então você observa aí uma junção de 3 poderes que formam uma trindade satânica. E desta trindade emergirão os 3 demônios para a batalha. A Bíblia diz que é a batalha é uma batalha. Que Armagedon não tem nada a ver com Gog e Magog, nem Gog e Magog de Ezequiel, nem Gog e Magog do Apocalipse. Então são 3 eventos diferentes, né? O Armagedon, Gog e Magog do Apocalipse e Gog e Magog de Ezequiel. Existe alguns hermeneutas que faz aquele malabarismo exegético, né? Tem que pegar algum texto da Bíblia para distorcer, para convencer as pessoas de que essa batalha tem vários períodos, são várias batalhas. Na Bíblia diz que é a batalha. O artigo é definido, é uma só batalha do Armagedon. Não adianta você fazer malabarismo exegético para tentar dizer que são várias batalhas, que não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então, queridos, no finalzinho desta batalha, Cristo surgirá nas nuvens. Aí cumprirá fielmente a profecia das 70 semanas de Daniel. E ele será visto literalmente. Cuidado aí com excesso de alegorismo, de simbolismo, que ele virá literalmente. Diz o texto que todo olho o verá. Mateus, no capítulo 24, versículo 29, diz que no final desta grande tribulação, veja que o texto está claro, surgirá Jesus nas nuvens. O versículo 30 deixa bem claro. Então surgirá nas nuvens com poder e grande glória. É neste finalzinho que 2 eventos vão ocorrer simultaneamente. O primeiro é o livramento de Israel, dos judeus remanescentes. O segundo é a conversão em massa desses judeus. Vamos ver o que diz Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 25, versículo 9. Ele diz assim, olha, eis aí, ele descreve a vinda de Cristo em glória. Eis aí o nosso Deus. Nele estávamos esperando. Neles somos agora livres. Livre de quê? Da opressão do anticristo. Entendeu? Dos inimigos do Armagedon. Então nele seremos salvos. Aí está o nosso Deus. Queridos, agora existe algo aqui que não é só intrigante, é instigante e edificante. O profeta Joel, no capítulo 3, diz assim, olha, congregarão todas as nações num vale chamado Josafá, e o Senhor entrará em juízo contra os inimigos de Israel. A palavra Josafá quer dizer Deus julga ou Deus julgará. Agora veja aqui, mas nesta batalha, no Armagedon, no Megido, ele será o livramento de Israel. O livramento de Israel. Aí Joel chama aqui de vale de Jezreel. Né? Jezreel. Então o Megido foi um local de muitas batalhas. Foi no Megido que lá no Monte Carmelo que houve aquele conflito entre Elias e os profetas de Baal. Foi no Megido que houve aquele conflito sanguinário entre Israel e os egípcios. Israel e os cananitas. Então muitas batalhas aconteceram.
E o Megido, a Bíblia mostra a localização geográfica. Ele está localizado num território de Israel. É ali que Cristo vai descer para esse confronto final, na batalha do Amagedon. E ele será o livramento de Israel. Agora, queridos, para entender melhor o que Joel diz, vamos ver o profeta Zacarias. Profeta menor, não é isso? Mas é um profeta messiânico entre os menores, devido à ênfase que ele dá ao Messias. Ele fala assim, olha, no capítulo 14, ele fala, versículo 2, porque ajuntarei todas as nações a pelejar contra os judeus, e a cidade será tomada. Mulheres serão forçadas, as ruas saqueadas, mas o Senhor será o livramento de Israel. Então observa que um dos objetivos da vinda de Cristo em glória é livrar Israel. Na realidade, esta batalha do Amagedon, ela é um prenúncio do governo milenial, porque em seguida Cristo vai estabelecer o governo milenial. Que aí surgem aquelas correntes escatológicas, né, que divergem uma da outra em alguns aspectos, o pré-milenismo, o pós-milenismo, né, o amilenismo. Assim como com relação também à grande tribulação, existem aquelas três correntes escatológicas, né? O pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Mas o fato é que vai acontecer o período de grande tribulação e o governo milenial vem. Isso as correntes não podem negar. Nesse aspecto, elas não podem divergir, tem que convergir, porque vai haver a grande tribulação. Vai haver o milênio aqui na Terra. Agora veja o que Zacarias diz aqui, para a gente finalizar, o vídeo não ficar longo. No versículo 4, ele diz que os pés de Cristo tocarão no monte chamado Monte das Oliveiras. O monte fenderá em duas partes. Isso é intrigante e é maravilhoso. Aqueles pés que foram sangrados lá no Gólgota, cravejados, eles vão tocar no monte. Historiadores e arqueólogos dizem que esse monte é de grande expansão territorial. Este monte vai rachar pelo triunfo de Cristo. No Amagedon, no Megido, ele vai rachar. O rio Eufrates vai secar. Outro fenômeno espantoso, inexplicável. O rio Eufrates vai secar para dificultar a fúria dos inimigos de Israel. Entendeu? Esse monte que vai rachar. Agora, queridos irmãos, lá no Apocalipse, no capítulo 19, versículo 16, em suas visões apocalípticas, João viu Jesus descendo com a sua igreja. E estava escrito na sua coxa e nas suas vestes, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele virá para livrar Israel da opressão, da tirania do anticristo e das nações inimigas no Amagedon, e ele virá para estabelecer o reino milenial. Agora, para uma compreensão melhor, veja Atos 1:11, ele ascendia aos céus, e os anjos disseram, varões, este Cristo que foi assunto aos céus, ele voltará. Observe que ele subiu literalmente. Ali não é um simbolismo, não é um simbolismo. Você não pode alegorizar aquilo ali. Então ele subiu literal, então não pode negar a literalidade da ascensão de Cristo, nem pode negar a literalidade da sua vinda para o Amagedon. Como você também não pode negar a historicidade dos fatos, porque a história é evolutiva e Deus se revela na história. Deus é extremamente didático, ele se revela de acordo com o período da história, de acordo com a cultura. Então tem gente que não gosta de história, mas você vai compreender melhor o conteúdo teológico pelo contexto histórico. Então da mesma forma que ele subiu, os anjos disseram, ele vai voltar.